Já tava até esquecendo que tem. E não posso entrar com o outro. Então, para quem está chegando aqui, seja bem-vinda. Essa live é uma live da leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, bora compartilhar com todas as mulheres que precisam cada vez mais entender quais são as armadilhas que impedem a mulher de ser feliz. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui no aguardo da minha companheira de live. Hoje eu me atrasei um pouquinho, um bocadito. Eu tava postando um vídeo antes de começar a live. Nossa, gente, que frio aqui está aqui em São Paulo. Deixa eu tirar aqui. Bom dia, bora lá nos Tap Taps. Quem estiver chegando, curta, comente, compartilhe, principalmente com as mulheres. Essa é uma live exclusiva para mulheres. É a leitura viva de mulheres que correm com lobos. Os homens também são bem-vindos, mas a gente aqui vai cuidar da mulher. Vou colocar um aqui diferentezinho. Bom dia. Nossa, que dia gelado. Vou ficar fazendo assim com a minha mãozinha até que tá frio. Aqui também está fresquinho hoje. Hoje foi. Apesar de eu levantar cedinho, é meio embaçadinho. Nossa, deixa eu pegar uma coberta e colocar nas pernas aqui. Tá difícil aqui. Nossa, acho que hoje é um dos dias mais frios aqui em São Paulo, viu? Mas estamos aqui com o nosso Leitura Viva de Mulheres que Correm com os Lobos. Como é que você tá, Ruth? Como é que tá o... Agora que estou medicada, está mais ou menos, mesmo assim, não tira a dor a 100%. Mas pronto, a gente tem que Que aí vai ter continuar. que ficar tomando a medicação e fazendo reiki, né? Até depois eu preciso te perguntar como é que usa. Ah, minha gata resolveu dar o ar da graça hoje. Como é que usa aquele código pra fibromialgia que você me passou? Que esses dias de frio preciso reforçar. Oxi, hoje vem pra Deixa eu cá. só colocar aqui a câmera, porque eu estava preparada, não estava assim tão preparada, né? Aham. Estou colocando. Quando eu já esperava vir atrasada. Cheguei. Ah, os meus corações. Gente, mas esse seu biombo é uma paixão. Minha primeira grande criação que eu fiz quando eu vim para esta casa. Oh, hoje já tem o emblema da família Gutinha. É, Ah, agora eu já fiz um outro esqueminha aí, porque tava esperando elas fazerem, né, o banner uhum. pra ficar. Nossa, minha gata hoje resolveu ficar aqui no meu colo. Mas hoje eu já acordei com a corda toda. Muitos. Lendo
as minhas cartas, eu ainda fiz um outro negócio que eu escrevo, revendo minhas metas, já comecei com a corda toda hoje. É isso mesmo. Eu acordei chorando hoje. É, e sabes aquilo que a gente fala aqui na Clarissa, né? E eu vou partilhar uma coisa que eu até custa falar. Que loucura. Custa falar, custa respirar. É, Sou... eu imagino. Imagina, isto foi para tirar. E olha que a bochecha, mesmo com a maquiagem, está-se notando a inchaça. Para quem não sabe, né? Para quem está assistindo aqui gravado, não sabe o que aconteceu, foi remover um dente. E ao remover o dente, aliás, era para remover e colocar implante. Mas devido a tanta coisa acontecer nos últimos meses aqui, resolvi não colocar o implante. Tive que investir o dinheiro do implante no outro lugar. Não se deve fazer isto quando a gente trabalha com prosperidade. Mas fui retirar o dente que estava aqui. Já tinha, olha só, ele durou quase 10 anos a restauração deste dente. Foi feito em 2019 esta restauração. E o que é que te partiu? O meu dente. A restauração ficou cá toda. O médico que fez a restauração foi o médico que fez a extração. Aí eu quase que disse para ele: doutor, a sua restauração, o seu trabalho é muito bom, porque o meu dente caiu, a sua restauração ficou cá, né? É só isso. Tem como, gente. É daquelas coisas. É, ah, e ontem eu estava a fazer extração, é muito louco, porque quando eu fui descobrir o significado emocional por cada dente, porque é que cada dente dói, porque é que por trás daquilo que é que está a acontecer, e de facto, quando o dente efetivamente deu de si em 2019, se manifestou em 2019, tem um propósito. E não é um propósito bonito. Não é um propósito. Obrigada. Não é um propósito bonito. É um propósito que aconteceu ali naquele preciso momento e foi doloroso entender isso hoje. E quando eu vou tirar o dente, ele mexeu com tudo isto aqui. Às vezes a ignorância é uma benção, porque eu já fiz extrações de outros dentes noutras fases. Às vezes a ignorância é uma benção. E ser terapeuta dá nestas condições. A gente sabe porque é que está fazendo tudo. A gente entende porque é que está fazendo tudo. Porque é que dói no estômago. Porque é que tem que ser extraído um intestino. E quanto aquilo... Eu vou dar o exemplo de quando o mês passado, não, há um ano fui retirar as hemorróidas. E depois de ter tirado as hemorróidas, a minha cabeça parece que mudou. Porque as hemorroidas estão associadas à escassez, estão associadas à perda, à dor, às coisas da raiz, do emocional da raiz e dos relacionamentos. E quanto eu mais tentava mudar a forma de pensamento, mais aquilo caía. Aí eu retirei as hemorroidas, passou tudo. O problema era que as hemorroidas estavam cá, provavelmente sim. Eu não estava a conseguir fazer de uma maneira assim que eu retirei aquele excesso pele, que aquilo é um excesso de pele praticamente, a coisa mudou. Não é incrível, não é maravilhoso a gente poder ter cirurgiões que fazem esse trabalho, é maravilhoso. E neste caso, o dente. Aí eu, gente, é loucura, porque eu só me tenho a chorar porque tirei o dente. A loucura que está batendo aqui, que eu sei que não tem a ver com o dente, tem a ver com a parte interna do que algo está mudando. E a Clarissa fala para a gente tomar também aqui no livro Tomar Atenção aos Nossos Sonhos. Eu ontem acordei com um mal-estar muito grande. E hoje eu não sabia o que era porque eu não tinha acesso ao sonho. Eu só sentia tipo uma barreira e de um lado aconteceu uma coisa, do outro lado aconteceu outra, mas eu não tinha essa percepção do que era. Hoje eu acordei com um sonho. Aí os sonhos nem sempre o significado está, quando a gente vai pesquisar o significado dos sonhos, a gente tem que ter noção, percepção, sentir, saber o que é que está no nosso corpo. É quando eu fui fazer um movimento no Círculo da Rosa Interna, a gente por acaso ainda não começámos a fazer, mas vamos começar a fazer em breve. Imantar
perfumes, imantar óleos. Porquê? Eu acabei de passar um óleo em mim que tem uma programação e nessa programação é uma programação que me vai trazer um pouco mais de autoestima, um pouco mais de alegria para a vida. Eu acordei cabisbaixa, acordei quase sem força, sem conseguir respirar, porque esse sonho mostrava uma invasão do meu próprio campo, uma ameaça na minha própria vida. E eu fiquei assim, mas quem é que... De onde está vindo esta ameaça? Porque vieram exatamente aqui me ameaçar. Era exatamente o sonho, era eu ser ameaçada, a minha vida ser ameaçada aqui, e alguém entrava dentro da minha casa. Quando a gente tem um sonho desses, não é nada mais, nada menos do que um ataque espiritual. Estes sonhos mostram ataques espirituais. E às vezes a gente diz assim, é só um sonho, o que é que tem alguém vir e tem nada porque não passa de um sonho. A nossa psique, ela fala por imagens. Mas Ruth, tu tiveste a ver filmes que aconteceu isso. Não, eu estive a ver romances ontem, gente. Eu ontem dei para ver romances. Eu quase que chorei assistindo a romances. Há um filme que eu recomendo a toda a gente. Lá naquele canal das palavrinhas vermelhas, que não se pode dizer o nome, né, por causa da marca, né, fazer publicidade. Aquele que começa por N. Vejam, leiam. Posso fazer referência? Na Netflix. Pronto. É isso. Na Netflix. Lá nesse canal. Saúde. Assistam o filme. Isto acaba aqui. Existe até o livro também. A escritora, ela está aí. Gente, eu vi o filme, eu quero muito ler o livro. O livro tem chamado muito por mim, porque o filme é baseado nesse livro. E ele fala muito no movimento que nós fazemos em termos de terapia, em termos de reprogramação. Porque é que nós fazemos o que nós fazemos? Para que cessem nós aquilo que não queremos que os nossos filhos vivam. O filme acaba praticamente aí, quando ela diz, eu quero o divórcio. E ela amando ele amando ela, e ela disse, eu quero o divórcio. E ele pergunta porquê. Ele pergunta, olha para a tua filha. Praticamente ela diz, olha para a tua filha. Gostavas que ela chegasse ao pé de ti e dissesse que o namorado dela está maltratando ela. Então, para que encerre aqui, eu quero o divórcio. Sério isso. É muito lindo. Assistam, pelo menos aqui em Portugal o teu nome disto encerra aqui, isto termina aqui. Vejam o filme, ele é muito marcante. Ele fala muito sobre terapia e sobre o movimento da terapia, porque é que nós fazemos a terapia. É por isso que é muito importante fazer terapia. Não é só seguir a vida. Aconteceu aqui, não vai voltar a acontecer. Gente, eu sou prova de que eu vivi um relacionamento desgastante. Não se pode dizer aqui a palavra começada por T, né? Eu vivi um relacionamento desgastante e eu voltei a cair num outro relacionamento. E depois voltei a cair num outro relacionamento. Todos do mesmo modo, até que chegou o momento que eu disse, eu não quero mais ninguém na minha vida. Por quê? Eu tinha acabado de ser traída pela minha melhor amiga e pelo meu namorado. Eu passei muito tempo, desde essa situação que me levou a uma depressão, que me levou a um estado depressivo, que me levou a um espírito depressivo. Eu demorei muito tempo a sair desse lugar e entrar no lugar do agora eu posso ter um relacionamento. Muito tempo. E foi preciso alguém chegar para mim e dizer, eu estou aqui para te ajudar a ultrapassar isso. Essa pessoa é um amigo até hoje. Ele me ajudou a ultrapassar e posso-vos dizer que não estamos juntos. Porque ele dá-me aqui. E eu gosto dos homens aqui. Então como ele dá aqui, ele é piriri, a gente ficamos só pela amizade. É por isso que eu e a Gi estamos aqui fazendo o que nós fazemos. Estamos aqui partilhando os nossos insights. E ele mesmo assim, com esta voz assim meio coisa, com a dificuldade toda aqui a falar, vem trazer para vocês este movimento. Façam terapia, não só porque eu estou vendendo terapia, não só porque eu sou terapeuta, não só porque eu sou mentora, mas façam terapia. Façam terapia.
E aí vocês vão acessar muita coisa na vossa vida, A Ruth inclusive a disse, escassez. disse tudo, né? O nosso incentivo aqui é para que as mulheres se libertem. Se for com a gente, ok. Se não for com a gente, ok também. O importante é a mulher cuidar, né? Cuidar dela mesma, né? E romper alguns desafios. Eu tô com uma amiga, dependendo do que ela for falar pra mim, eu vou mandar ela pra onde. Vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque às vezes até quando a gente vai tratar e cuidar de um amigo, a gente tem que ter muita sabedoria, né? E saber o que é melhor, de fato. Então eu vou ver direitinho, eu vou entender, porque ela tem um relacionamento bastante delicado com a filha, e inversão de papéis. A filha é mais mãe do que a própria mãe. E isso tá fazendo mal pra ela. Aí só que eu já falei, mas ela sozinha, ela não tá conseguindo. Vamos ver o que vai ser, qual vai ser a novidade do dia e dependendo, já sei Mas, exatamente pra eh, quem indicar ela. Gi, só para explicar porque é que aconteceu esta situação ali no filme, né? Quando ela faz essa sugestão, é porque ela vê a mãe ser vítima de, eu não posso trazer a palavra, mas sendo vítima da outra palavra, começa por ver doméstica. E ela não queria continuar a perpetuar essa situação na vida dela, na vida da. Ela faz uma escolha muito grande. Ela faz uma É que escolha muito grande. ali tem tanto enrosco. A história é muito longa, mas tem muita coisa. Intuitivamente eu vejo ali uma influência da mãe dessa minha amiga nessa inversão de papéis, porque hoje ela vive um casamento feliz. Ela já teve um casamento quando a filha dela nasceu, não era um casamento feliz, né? Então hoje ela vive um casamento feliz, mas esse excesso de zelo da filha dela Nossa, se fosse eu, acho que eu já tinha. Sai pra lá, deixa. Me deixa viver a minha vida e. Mas esse sou eu, né? Mas eu acho que ali precisa de muito cuidado e um papel de uma pessoa que não conhece a história. Não sei se eu tô errada em pensar assim. Mas quando, por exemplo, às vezes você vai. A gente tá saindo aqui, daqui a pouco a gente entra no livro, gente, fiquem tranquilos. Mas quando a gente está fazendo uma busca, uma procura, muitas vezes é muito melhor que você não faça com uma pessoa conhecida, que já conhece a sua história, já tem, vamos dizer, um pré-julgamento sobre aquilo. Acredito que até na questão da terapia, isso é muito importante. O Não terapeuta, ele convém, precisa, né, ser muito. não convém fazer terapia com amigos. Então, tem que estar assim, bem. Tem que saber por quê. Porque aí, mas ela tá falando isso porque ela me conhece. Ah, ela tá falando aquilo porque ela sabe da minha vida. Porque já corta, porque aí a pessoa já leva umas cacetadas. Não E aí a convém. pessoa vai entender muito melhor do que muitas vezes com o amigo. Não que às vezes o amigo não possa, mas o amigo Mas vai até amigo um não é, ponto, né? mas amigo Agora, não é terapeuta. de certo ponto Amigo pra lá, né? Aí é muito melhor que a pessoa tenha é, um terapeuta à parte, né? Uhum. E igual você é minha amiga, né? E eu faço terapia com você, né? Mas porque Mas eu só que agi. assim, a Ruth não conhece toda a minha trajetória. Então, tem essa relação. Então, quando a gente está em terapia, é uma coisa. Quando a gente está em amizade, é outra. A gente acaba sabendo separar essas duas situações, né? É isso que eu ia Uma coisa, dizer. outra coisa, outra coisa. Mas aí informo que não são todos os terapeutas que conseguem, né? Saber disso. Ou quando o laço de amizade é muito antigo, aí eu acredito
na minha mente que não convém. Você pode fazer um envio de reiki, pode fazer um outro tipo de tratamento, mas um tratamento a fundo é melhor que seja com um terapeuta que, além de não conhecer a nossa história, porque ele vai acabar cavucando mais fundo, e uma pessoa competente, né? Que também não indicar pra minha amiga pra quem não sabe o que tá fazendo, né? Mas eu tenho. Mas vamos ver o que vai ser, o que ela vai me falar para depois eu ver o que tipo de encaminhamento eu vou sugerir para ela. Então hoje nós vamos entrar na página 257 da minha edição do livro Mulheres que Correm com Lobos, as armadilhas. Nós viemos aqui contando sobre a história dos sapatinhos vermelhos, em que a nossa moça principal, ela era órfã, foi adotada, ela mesma tinha feito sapatinho, depois o sapatinho dela foi jogado fora. Resumo, assistam a live que a gente conta a história que você vai entender melhor. Aqui a gente só dá uma introdução rapidamente e no decorrer dessa história ela passou por certas armadilhas e a gente vai trazer aqui como não cair nessas armadilhas. Esse olhar da Clarissa e o nosso para essas situações. Então, a armadilha número 1, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. No simbolismo dos arquétipos, a carruagem é uma imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para outro. Nos temas de sonhos modernos e no folclore contemporâneo, ela foi suplantada principalmente pelo automóvel, que dá a mesma impressão arquetípica. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique, que nos transporta de um lado da psique para o outro, de uma ideia para outra, de um pensamento para outro e de uma iniciativa para outra. O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora, nesse ponto, é muito parecido com a entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade, sua função é de cativeiro. Nossa, que forte isso. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato, já que a princípio os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo a estrada da nossa vida, com nossos sapatos feitos por nós mesmas, e somos acometidas por uma disposição de ânimos que nos diz algo como: talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, energia e esforço. Nossa, já vem na minha cabeça, né? Uma CLT aí. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres. Estamos no meio de um empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazendo o melhor possível. Logo, porém, somos inundadas por algo que nos diz: isso é muito difícil. Mas olhe, só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado. Parece ser mais fácil, mais bonito, mais irresistível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima. A porta se abre. A escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidas. Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente, e às vezes é difícil dizer não. Por isso, nós nos casamos com a pessoa errada, porque nossa vida será mais fácil em termos econômicos. Ai, desculpa, eu vou ter que rir disso. Desistimos de uma peça nova na qual estivemos trabalhando e voltamos a usar a velha e desgastada fórmula, porém mais fácil, que viemos tentando forçar nos últimos 10 anos. Não levamos aquele belo poema ao nível de refinamento máximo, mas o deixamos no terceiro rascunho, em vez de trabalhar nele mais um pouco. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos.
Embora pudéssemos interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e confortos materiais, muitas vezes ele exprime um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Ah, mas o preço é que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica. Nessa casa, ela deve ficar bem comportada, em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio e, mais especificamente, não lhe será permitida a realização desse anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo. A psicologia junguiana tradicional salienta que a perda da alma ocorre especialmente na metade da vida, por volta dos 35 anos de idade ou pouco depois. No entanto, para as mulheres da cultura moderna, a perda da alma é um perigo a cada dia que passa, quer se tenha 18, quer se tenha 80 anos, sejamos casadas ou não, independentemente da nossa linhagem, instrução a nível econômico. Muitas pessoas instruídas sorriem com superioridade quando ouvem falar que as pessoas primitivas possuem listas intermináveis de experiências e acontecimentos que, na sua opinião, podem roubar sua alma. Desde ver um urso na época errada do ano até entrar numa casa que não foi benzida depois de ali ter ocorrido uma morte. Embora muitos aspectos da cultura moderna sejam maravilhosos e revitalizantes, ela também possui maior quantidade de ursos em época errada e locais não abençoados, num único quarteirão, do que em milhares de quilômetros quadrados de mato. O fato psíquico crucial continua a ser o de que nosso vínculo com o significado, com a paixão, com o envolvimento e com a natureza profunda é algo que precisamos proteger. Existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão, que aparentam ser simples, como quando dizemos: numa outra hora eu danço, planto, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo. Uma outra hora. Só armadilhas. Nossa, que profundo isso. E, gente, eu vivi essa armadilha. Essa armadilha me pegou. Eu, desde muito novinha, eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Tanto é que, eu não uso, tá? Mas eu tenho curso de automaquiagem, tenho formação de automaquiagem, eu fiz curso de um monte de coisas. Eu tentei vender bijuteria. Imagina, agora assim, olhando, eu até dou um pouco de risada com respeito. Eu era uma pessoa totalmente tímida, mal conversava com uma pessoa na minha frente, mas eu já tinha aquele instinto de empreender, né? Via criando coisas, aí eu cheguei a comprar um monte de coisa para produzir peça de maquiagem, mas totalmente sem saber aonde começava e aonde terminava. Eu só comprei. Lembrete. Não existia internet naquela época. Então, assim, foi um tiro no pé no escuro, né? Porque não existia internet, não tinha onde procurar. Eu fui tentar fazer, mas não teve condições. Até me juntei com uma outra pessoa, mas era uma mais maravilhosa que a outra, né? Nenhuma das duas sabia usar aqueles alicates de fazer. Mas tinha aquele instinto de empreender. Só que o que a gente ouvia? Tanto no curso de maquiagem, quanto eu cheguei a fazer aula para aprender a tocar violão. Mas lembrando agora, a frase era sempre a mesma. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Arruma um emprego. Arruma um emprego. Isso aí não vai dar certo. Presta concurso. Presta concurso. Nossa, prestar concurso. Gente, agora nem tanto, mas antes subir até um fogo assim. Eu nunca quis prestar concurso. Não sei porquê, mas eu nunca gostei. Nunca passou pela minha mente.
E uma vez eu fui prestar concurso, as coisas da armadilha, né? Mas graças a Deus deu tudo errado. Eu cheguei atrasado, o local não era aquele, eu estava mal preparada, então não era. E aí eu falo, mas eu caí na armadilha tempos depois, nessa armadilha que ela falou dos brilhos. Qual foi a minha armadilha? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro, mas eu estava com 30 e poucos anos. A minha alma pedia, empreenda. A minha cabeça foi, eu preciso sustentar minha família. Aí ficava, né? A alma falando uma coisa, a cabeça falando outra. Aí o que que a gente faz? Vai pela cabeça. Aí eu acabei entrando, olha só, no mesmo período, eu queria ser professora, eu queria dar aula naquela época. Aí eu tive uma proposta para trabalhar numa empresa. Pouquíssimo tempo depois eu tive a proposta para trabalhar, para dar aula. E aí o que que eu fiz? Ah, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Mas a minha alma queria isso aqui. Ela queria dar aula, mas eu fui trabalhar na CLT enfiada no escritório. E aí, o que que acontece? Não dá certo, gente. Não dá certo. Porque você vai, sabe, você vai perdendo a vontade. Aí eu trabalhei lá durante muito tempo e é empurrada, né? Sabe aquela coisa assim de tenho que ir para aquele lugar. Aí eu tive um segundo convite para dar aula novamente dentro da mesma empresa. Eu tive coragem de sair para ir dar aula? Não tive, porque ficava na minha cabeça. Eu tenho uma mãe e uma filha para cuidar. E se lá não dá certo? É melhor ficar por aqui. É melhor ficar quietinha aqui. Eu acho que, assim, eu sinto, né? Eu sinto que foi um dos maiores enganos que eu fiz na minha vida. Essa falta de coragem. Eu ia ganhar 3 vezes mais. E eu não tive coragem para empreender. E aí o que acontece? Chega um momento que a tua alma começa. E aí quando veio a jornada de empreender, eu tive que sair desse emprego para poder cuidar da minha mãe e da minha filha, que era na minha cabeça que era a questão, porque eu tinha que ficar lá. E eu tive que sair de lá para poder dar uma base para elas. E aí começou a minha jornada no, assim, de fato, no empreendedorismo. Né? Me arrependo? Mas é fácil? Mas graças a Deus. Ah, gol! A gente não. Tem jeito, né? Tem umas coisas que as palhaçadas não vêm. Então, assim, eu caí nessa armadilha e eu posso afirmar para você que tá assistindo aí, gente. Essa armadilha, ela cobra um preço muito alto. Muito alto. Com o passar do tempo, eu não sabia mais quem eu era. Eu era um robozinho. Eu não sabia nem porque. Eu não tinha vontade de viver e não sabia nem por que eu não tinha vontade. Eu só vim descobrir isso muito tempo depois. Então, lógico que tem que ter sabedoria, né? Mas não caiam nessa armadilha. Observem a sua alma. E aí, se você não souber observar, faça terapia, que vai te ajudar bastante a abrir os seus olhos. Sabes o que é É que me chamou a rotina. atenção nesta armadilha, G? Foi o facto dela falar que aos 35 anos a mulher perde a alma. É muito louco, porque para mim foi quase antes, né? Para mim veio o chamado na altura de Saturno, que é aos 27. E na altura de Saturno, que é o nosso crítico interno, eu decidi, aliás, nem foi bem na altura de Saturno. Como eu fui paratentizada muito cedo, né? Ou seja, eu tomei a fase adulta muito cedo, então eu acabo por frequentar estes termos mais cedo também. E, eu estava a assistir a um programa, um reality show, ali em 2011,
E quando eu estava a assistir a esse reality show, eu ouço alguém falar algo, e vou falar que é um homem, e quando eu ouvi ele falar aquilo no reality show, eu olhei para a pessoa que estava ao meu lado e eu olhei e disse: não vale a pena. Porque a pessoa que está ao meu lado, que é isto tudo que a Clarissa trouxe aqui, que a gente começou a falar também de início, a pessoa que está ao meu lado não quer que eu seja grande. E se a pessoa que está ao meu lado não quer que eu seja grande, não tem como eu ficar. É aquilo que a Isa Moreira fala. Eu não posso dormir com a pessoa que não põe os meus sonhos. Ali eu olhei e disse: não vale a pena continuar aqui neste casamento, porque ele não vai trazer saúde. Ele não vai trazer aquilo que eu espero. E eu comecei a perceber que, segundo aquilo que a pessoa disse, gente, foi um homem que falou, porque ele estava na Casa dos Segredos, ele estava lutando pelo segredo que a casa ele tinha instruído para ele participar no programa. E ele levava um outro segredo, ele pensava que era aquele segredo que ele ia levar. Ele não, a pessoa que ia partilhar o segredo com ele não conseguiu manter o segredo, não conseguiu abdicar de uma presença dela, do self dela, em nome do segredo. E ele, mesmo não gostando dela, mesmo porque era um segredo de relacionamento, mesmo não gostando dela, ele estava fazendo de tudo para proteger o segredo, e ao mesmo tempo que ia protegendo o segredo, ia defendendo ela. Só que ela estava naquele masculino exacerbado, ela não estava sendo mulher, então ela não admitia que ele defendesse ela, ela não admitia que ele protegesse ela. E naquilo eu olhei e pensei assim: putz, eu tenho o raio de um homem do meu lado que está querendo que eu assine um contrato que eu ganhe ainda menos, fica contente por eu ganhar menos, não me apoia, não me defende, não me protege. Para que é que eu quero este relacionamento? Eu quase perdi a minha alma aqui. Gente, foi muito louco, porque eu estava com 25, 26 anos de altura. 24 para 25. Que eu separei-me de 25 a completar os 26. Então eu estava ali perto dos 25 para completar os 26 e eu tomei a decisão ali de me divorciar naquele dia. E eu disse: não vale a pena. Não vale a pena manter-me num relacionamento que não. Onde só um está ganhando, onde só um está tendo aquilo que quer. Porque o relacionamento ele é do dar e do receber, e nós vamos ter em Portal 6 do 6 que é para trazer esse equilíbrio. E se não trazemos esse equilíbrio do dar e do receber no relacionamento, vai chegar uma hora que vai ficar tão saturado, tão saturado, tão saturado de dar, 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 que ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Olha, acabei de alcançar outro marco. É isso. Aqui, nossa, foi rápido. Aqui hoje. Ah, é tão. Quanto mais eu estudo até a parte dos relacionamentos, das dinâmicas dos relacionamentos, mais eu entendo que o relacionamento não pode ser ganha-perde. Porque se existe um ganha-perde no relacionamento, vai chegar a hora que a pessoa que está perdendo não tem mais nada para perder, a não ser a sua própria vida. E aqui, nisto que a Clarice estava a falar aqui na primeira armadilha, foi o que aconteceu comigo. Diz. E quando às vezes também tá nesse ganha-perde, às vezes aquele que aparentemente está ganhando demais, dependendo de como a pessoa seja, aquilo também pode começar a incomodar ela. Porque assim, né? Ninguém gosta de se sentir inferior. Porque, por exemplo, não é em relação a dinheiro, mas, por exemplo, você está no relacionamento com a pessoa. Uma dá muito, a outra não dá nada. Essa que não dá nada, ela no fundo, ela vai se sentir inferiorizada, porque ela acaba ficando presa naquela que só dá, 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 dá. E aí perde quem? Os dois. Tanto quem tá ganhando muito, quanto quem tá só dando. É desgastante um relacionamento assim. É bem, bem desgastante. E às vezes tem mulheres que elas ficam com um homem e aí ela só dá, 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 dá.
em várias questões, não é só no financeiro, tá, gente? Ela dá atenção, ela perde a saúde, ela cuida dos negócios da pessoa, e tá, 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 tá. Aquele que tá ali, alguns se incomodam. E é porque, quer queira, quer não, você tá colocando a pessoa dentro do. Igual que aconteceu com a menina, é uma gaiola. Então, às vezes a pessoa procura o quê? Eu quero sair daqui, né? E às vezes não sabe. Quando um relacionamento saudável, a pessoa conversa, né? Mas acho que quando é um relacionamento muito desequilibrado, o outro vai buscar fazer coisas que não é para ser feitas, né? Então, tem tudo isso. É Há um realmente, como a gente filme, falou. eu vou ver se ele ainda está disponível, que eu vou fazer referência a ele, que se chama Gaiola Dourada. Ele é um filme português, ou seja, nem precisam de traduzir para brasileiro. É, ele fala sobre essa gaiola dourada, da pessoa ser seduzida. A pessoa nem consegue sorrir. Ah, da pessoa ser seduzida pelo mais, mas não ter sustentação. Eu agora estava a pensar nisso. Eu vou ver se ele ainda está disponível lá na Netflix. É, a gente tá ficando esperta. Porque eu percebi que quando você fala muito rapidamente, ele não consegue ler, né? Então é só não dar pausa. Porque se todo mundo fala, a gente pode falar também. Mas eu acredito que pode fazer uma leve menção, né? Quando for postar, às vezes no Stories, alguma coisa aqui. Falar nisso, eu não sei Olha, se está no disponível. teu já foi liberado, mas agora a gente pode pôr Stories. Stories não, destaque do perfil. Eu acho que já. Acho que já vi qualquer coisa. Ah, tá na Apple TV, na maçã. Tá na Maçã TV. Na Maçã TV, sabe o que é Maçã TV, né? Tá na Maçã TV o filme da Gaiola Dourada. E tá no canal português, que eu não sei se eu posso dizer, né? Que, mas está lá disponível Diabo. também na TV Player, que é o nosso canal português, que também é pago como se fosse esses canais premium, tá? Então está disponível lá. Então procurem, é Plataforma de muito streaming. interessante de ver. E posso dizer que é com um dos melhores atores portugueses, inclusive o nosso ator português mais famoso, que fez o filme um, A Profecia Celestina. Ele fez esse filme, é o padre na Profecia Celestina, o nosso ator português que está nos Estados Unidos. É, muitas honras a ele, porque ele abriu caminho. Ele foi ele que abriu o caminho para os nossos. É muito difícil. A gente hoje está só falando de abertura de caminhos. É muito difícil para quem faz as coisas pela primeira vez e ele, eu gostaria, se ele vier a isso, o Sr. Joaquim de Almeida, se alguém identificar ele aqui, ele que cria a sua própria bibliografia, porque eu vou gostar imenso de ler a sua própria bibliografia, porque ele é um desbravador de caminhos, literalmente, em Portugal. Ele levou Portugal para os Estados Unidos e é um ator que faz uma performance incrível. Ele performa em quase tudo. Ele, inclusive, está na Fast Furious. No, no primeiro foi gravado no Brasil. Então já dá para ver o nível de ator que ele é, né? É muito interessante assistir à performance dele como ator. É um ator incrível. Incrível mesmo. Vambora, Gil. Chega aqui de falar de abertura de caminhos. A gente tá, o capítulo se chama autopreservação, né? Então a gente está abrindo caminhos aqui, desbravando caminhos. Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui na. É que assim, na realidade eu queria trazer uma armadilha de cada vez, né? Nossa, a gente fica aqui até para onde lendo o livro.
Fica para hoje a ler livros. Como é que tu traz mais livros para aqui? Né? Eu ontem Vamos estava para a lendo armadilha. É, o. aí eu tô Diz. querendo depois a gente trocar uma ideia de trazer leitura de esse tipo de leitura para lá e aqui talvez trazer só comentário, Pode ser? Lá, né? lá o público é diferente daqui. Mas também pode ser, a gente também ainda não encontra o público certo aqui, né? É, Pois é. fazer Então vamos lá, manifestação armadilha feminista. número 2. A velha secarrona, nossa, a força senescente. As palavras difíceis da Clarice aqui, eita. Na interpretação dos sonhos e dos contos de fadas, compreende-se que aquele que possui o veículo de atitudes, a carruagem dourada, é o principal valor que pressiona a psique, que a força a seguir adiante, que a impulsiona na direção que lhe apraz. Neste caso, os valores da velha senhora proprietária da carruagem começam a conduzir a psique. Na psicologia junguiana tradicional, a figura arquetípica do idoso é às vezes chamada de força senes. Em latim, senes significa velho, com maior propriedade sem a atribuição de gênero. O símbolo do idoso pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar aos idosos. Nos contos de fadas, essa força da idade é encarnada por uma pessoa idosa que é frequentemente descrita como tendo apenas um aspecto, o que indica que o processo psíquico central está também se desenvolvendo apenas um aspecto. Em termos ideais, uma mulher de idade simboliza a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria, o autoconhecimento, a atenção às tradições, os limites bem definidos e a experiência, com uma boa dose de reverência irritadiça, franca e encantadora para contrabalançar. No entanto, quando uma velha num conto de fadas usa esses atributos de forma negativa, como na história dos sapatinhos vermelhos, somos avisadas de que certos aspectos da psique que deveriam ser mantidos aquecidos estão a ponto de serem congelados no tempo. Algo que normalmente vibra dentro da psique está prestes a ser engomado e alisado, a ser espancado ou deformado do ponto de não ser mais reconhecido. Quando a menina entra na carruagem dourada da velha senhora e em seguida na sua casa, ela foi capturada exatamente como se de propósito tivesse enfiado a pata numa armadilha de dentes pontiagudos. Como vemos na história, o fato de ser adotado pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la. A velha senhora nessa história não é sábia, mas se dedica sim à repetição de um único valor, sem experimentos, sem renovação. Através de todas as cenas localizadas na igreja, concluímos que esse valor único é o de que a opinião do coletivo importa mais do que qualquer coisa e deveria superar as necessidades da alma selvagem individual. Com frequência, considera-se que o coletivo é a cultura que cerca o indivíduo. Embora isso seja verdade, a definição de Jung era de que muitos comparados com indivíduos. Somos influenciados por inúmeros coletivos, tanto pelos grupos aos quais nos associamos, quanto por aqueles dos quais não somos integrantes. Sejam os grupos que nos cercam de natureza acadêmica, espiritual, financeira, profissional, familiar, quer de alguma outra natureza. Eles impõem poderosas recompensas e punições a seus membros e aos não-membros com idêntica aplicação. Eles operam de modo a influenciar e controlar todas as áreas possíveis, desde os nossos pensamentos até a nossa escolha de parceiros e o trabalho da nossa vida. Eles podem também depreciar ou desestimular os esforços que não se harmonizem com as suas preferências. Nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva, de quem sustenta o status quo sem questioná-lo, do comporte-se, não crie confusão, não pense demais, não se superestime, não chame atenção, seja mais uma cópia. Seja simpática, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não se ajuste a você, que não seja do tamanho certo e que machuque.
e assim por diante. Obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Independentemente de quaisquer influências ou afiliações com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem e do nosso espírito criador consiste em não nos fundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos que nos cercam, construindo pontes até eles à nossa escolha. Nós vamos decidir quais pontes irão se solidificar e ter muito movimento e quais permanecerão em esboços e vazia. E os grupos com os quais devemos nos relacionar serão aqueles que proporcionarem maior apoio à nossa alma e à vida criativa. Se a mulher trabalha na universidade, ela está num grupo acadêmico. Ela não deve se fundir com qualquer proposta apresentada por esse ambiente coletivo, mas deve sim acrescentar-lhe sua própria contribuição especial, como criatura inteira que é, a menos que tenha outras criações fortes na sua vida para contrabalançar isso. Ela não pode permitir se transformar numa pessoa rabugenta e preconceituosa do tipo que faz seu trabalho, vai para casa, volta para o trabalho. Se a mulher tenta fazer parte de uma organização, associação ou família, que deixe de examiná-la para ver do que ela é feita, que deixe de se perguntar o que faz essa pessoa funcionar e que não se esforce para desafiá-la ou incentivá-la de nenhum modo positivo, sua capacidade de prosperar e criar fica reduzida. Quanto piores as circunstâncias, mais empurrada ela será na direção de uma terra estéril, onde foi espalhado sal para que nada ali crescesse. A separação da vida e da mente de uma mulher de um pensamento coletivo nivelador e o desenvolvimento dos seus talentos exclusivos estão entre as realizações mais importantes que a mulher pode alcançar, pois esses atos impedem que tanto a psique quanto a alma caiam na escravidão. Uma cultura que promova genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos de qualquer grupo ou sexo. Contudo, na história, a menina aceita os valores áridos da velha senhora. A menina torna-se assim braba, por passar de um estado natural para um de cativeiro. Logo, ela será lançada na loucura dos diabólicos sapatos vermelhos, mas já sem os seus sentidos inatos, é incapaz de perceber o perigo. Se nos afastarmos da nossa vida real e pulsante e entrarmos na carruagem dourada da velha senhora sem vida, estaremos, na verdade, adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Verdade. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. É importante que mantenhamos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório, em vez de aquecê-la num fogo criado por nós mesmos. Nossa. A Clarissa tem um jeito tão poético de falar umas coisas tão sérias, né? E a gente... A atriz já é grande. E a gente vê muitas pessoas caindo nessas armadilhas, né? E ainda mais com a internet. Aqui, até mesmo aqui no TikTok, já vi muita gente cair numas armadilhas de essas carruagens douradas, né? Dos grandes presenteadores, que as pessoas dão aqueles presentes lindos e maravilhosos e depois é uma arapuca imensa. Aí eu vou fazer referência. Essa menina, acho que ela nem tá mais na plataforma, mas tinha uma streamer que ela ganhava muitos presentes, e aí um dos patrocinadores dela fez uma proposta. Eu te coloco, né, como uma das ali top, uma das finalistas, eu te coloco em primeiro lugar no TikTok com presentes, né? E você sai comigo.
Foi mais ou menos. Era um pouquinho mais pesada a oferta, né? Mas bem básico. E aí, tudo bem. Ela topou. Só que ela caiu numa armadilha. Porque ele presenteou até um certo ponto. E depois ele começou a chantagear ela. Falou: ou você vem até mim e faz o que eu quiser, ou eu vou expor a sua história e você sabe que você vai perder a sua conta. E ela ficou muito chocada, né? Por quê? Porque ele gravou a conversa. E não pode ter esse tipo de conversa aqui. Lógico que ele daria cadeia para ele também, né? Mas a menina ficou tão assustada. E aí ela acabou se sujeitando a essa coisa por causa disso, né? Ela poderia simplesmente sair da plataforma e tchau e benção e mandar ele pro. Então, é uma armadilha de carruagem dourada. Ou então De carregar achar que. no, ou então carregar no botão de bloquear. Não é por É acaso que que a assim, gente tem nas plataformas todas lá o botanito bloquear. Não é por acaso. dependendo. É que assim, não é nessa época agora. Há um tempo atrás, as regras aqui era muito território sem dono. Então, por exemplo, Mas mesmo eu que ela lembro pelo. bloqueasse, ele podia entrar com outra conta e outra conta e outra conta e outra Então, vai conta e carregando outra o conta. botão. G, é Não, simples. Se então, ele entrar com 100 agora. contas, tudo certo que existe. Agora o TikTok, nesse caso, está melhor, né? Mas se existe o botão bloquear, bloqueia. Mas é lógico, ela não podia ter caído na primeira. Era logo na primeira que ela tinha que ter bloqueado, né? Pronto. Mas logo ali naquele momento, se ela calhar ter bloqueado a pessoa, não dando conversa, nem que ele criasse 1000 contas, ela ia lá e bloqueava, ia lá e no meu, lá no colorido, no Insta, nesse, mulher se oferecendo no meu perfil, só nos stories, é o momento em que eu sei que eu baixei a minha vibração porque elas encontram-me. Naquele momento de mulheres de maiores de 18, eu chego lá e bloqueio, e mando e ainda faço denúncia, porque a plataforma não é para isso, certo? Aí eu ainda faço denúncia e mando. Ela não tem nada que está no meu perfil. Está a fazer o quê no meu perfil? O meu perfil nem sequer fala para esse tipo de coisa. Está lá a fazer o quê? Aí eu vou lá e denuncio. Bloqueio, denuncio. Bloqueio, denuncio. Então, Em 2021, eu fiz isso. Perdi a conta. nesse ponto, o Rosinha é muito mais seguro do que. Eu tô falando de uma época de 6 anos atrás, tá, gente? Hoje o TikTok, a oferta dele de segurança é muito maior. Por exemplo, se você bloqueia todas as contas que estão naquele celular. Naquela época, não, né? E mas também era uma época que não tinha, era um território de ninguém. 2020, na época da pandemia, foi bastante difícil. Então imagina, só que assim, né? Ela se deixou encantar, ela foi seduzida, e aí vê também que ela também, né? Tinha algumas coisas que ela precisava ter trabalhado, porque se chegasse até uma outra pessoa, vamos analisar, né? Julgar é difícil, porque dependendo da situação que a pessoa esteja, Mas foi seduzida é pela gaiola dourada. Porque é bem aquele exatamente. teste, é bem aquele teste do criador. Tu queres tanto isso? Será que este é o caminho que tu queres decidir que tu, para ir? Porque ou ela estava com a ideia do príncipe encantado que iria surgir ali naquele preciso momento, ou ela estava bem naquele momento de eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo e está tudo certo, ninguém vai questionar nada. Será que não? É porque tu não sabes quem está do outro lado. A gente no fim de semana viu aquela questão do casamento da Ilana, em que ela diz que já vivia em estado de alerta. Né? Se ela diz que ela vivia em estado de alerta, sendo ela a mulher que é, eu imagino quantas vezes ela não caiu na história do sapo que vira príncipe, né?
Quantas vezes? E ela é mulher que é. Ninguém está livre de acontecer uma coisa dessas. E a mulher, ela vai querer sempre a historinha do sapo que vira príncipe, do monstro que vira o príncipe encantado. Por mais que a gente diga assim, isso não vai acontecer. Eles nunca vão virar, não vão virar príncipes. Eles vão, quando vão continuar o monstro e vai continuar o sapo. Isso nunca me vai acontecer. Gente, é uma coisa que eu sempre ouvi desde miúda. Não digas daquela água, não beberei, porque é exatamente dessa água que vais beber. Leva isso Não vai, por experiência, ok? Leva isso por eu que sou uma experiência. pessoa esperta, já caí numa dessa, imagine quem é um pouquinho mais. É que aí vem a questão do que a pessoa tá vivendo, que ela tá passando, né? Tem todas essas E também particularidades. as Por aprendizagens isso que a todas que a gente não pessoa tem pode que ter. julgar, né? Exatamente. Aí, por isso que a gente está aqui comentando, trabalhando, libertando, para que a mulher já tenha essa sabedoria. Opa! Gaiolinha aqui, caverna aqui, né? Querer me colocar enfiar dentro da carruagem, né? Velho da lancha, novinho da lancha. Mas o velho, atenção que o velho da lancha ele quer o teu bem, tá? O velho da lancha ele quer o teu bem, ele quer-te para ele. Olha que Agora, não é para fazer essa tem os velhos ameaça, da né? lancha aqui. Aqui, pelo menos, os velhos da lancha aqui, a fama não é boa, não. Ele quer encher a lancha. E aí Pronto, então, mas isso as meninas que o é ato. outro nível. Isso é outro nível, né? É, Porque aquilo que eu ouço do velho da lancha, é o velho da lancha que quer patrocinar, que quer cuidar, que quer estimar. Agora, não é encher a lancha com mais gente. Tipo, ficar dedicado só a ti. Brincadeira à parte. são trajetórias e trajetórias. Mas a mulher, quanto mais ela tiver consciente dela, quanto mais ela tiver numa vibração elevada, quanto mais ela tiver preparada, é muito mais. Não que ela não caia, gente, mas é muito mais difícil ela cair. Como a própria Ruth comentou. Imagine Elaine Orives cair em conto de Zé Mané. Às vezes, dentro da cabeça da gente, a gente acha que não, né? Bem-vinda, Érica. A gente acha que não. Mas se em algum momento existe uma fragilidade dentro dela que não está sendo tratada e cuidada. Agora, vocês acham que uma pessoa como ela não faz uma terapia? Faz mais de uma. Ela faz psiquiatria, Inclusive, né? psicologia, Mesmo que ela tenha, por terapia. exemplo, a Ruth, mesmo que ela tenha as ferramentas, tudo, Eu ela faço. ainda faz terapia com outros terapeutas. Então, assim, né? Não é que nossa, eu sou terapeuta, eu resolvo todos os meus problemas sozinho. Não, não é assim, né? O terapeuta tem que ter a sabedoria e a humildade de saber que às vezes precisa de um outro olhar. Eu tinha uma professora de psicologia, gente, ela era muito divertida, doidinha. E ela falava assim: para quem quiser seguir psicologia, eu só faço uma única recomendação. Isso era na época do colégio, né? A gente ainda estava definindo o que ia fazer na faculdade. Ela falava assim: não queira você cuidar de você mesmo, que você vai pirar. Você vai pirar, né? E aí a gente sabe de alguns casos de alguns psicólogos que querem, às vezes eles ficam tão naquela busca, sem buscar ajuda, que ele pira, né? Porque às vezes a gente precisa de uma visão de uma outra pessoa, de um outro olhar, de um outro enfoque. Porque às vezes a gente não tá vendo as coisas como deveria ser vistas, né? Então é muito importante. Deixa eu ver. Érica da família, Érica. É a Érica da Bem-vinda. É que família. também acho que nesse perfil também nem todo mundo da família me segue, né? Mas obrigado por curtir a live. A gente aqui, essa live é o Leitura Viva. A gente lê Mulheres que Correm com Lobos. A gente faz uma análise. A gente fala sobre terapias. A gente fala sobre um pouquinho da nossa experiência. Mas o nosso principal objetivo é
libertar as mulheres para a sua vida criativa, né? Que é o que a Clarissa chama de mulher selvagem. Todo mundo tem ela dentro de si. E aí eu descobri que o selvagem dos meus gatos, eles tiraram meu negócio do fio. Ah, meus gatinhos são o máximo. Então é isso, nossa, nós já estamos dentro do nosso horário. Mas seja bem-vindo, obrigado por compartilhar a live. Nossa. Mas eu Deixa eu gosto ver, das ganhamos Paranauês. alguma coisa aqui, hein, Ruth? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a gente ganhou aqui. Não sei. A Erika ativou o Hurt Me. Tu ativaste o Hurt Me? Só estão 2 ativos. Eu ativei o Hurt Me. Erika, amanhã estamos cá à mesma hora. Se quiseres nos acompanhar aí e partilhar com a nossa Erika, está partilhando com tanta gente. Obrigada. Obrigada, Erika. Obrigada pela contribuição. Ela está cumprindo as tarefinhas da família. Gratidão. Gratidão. Vamos ter Paranauê hoje? Vamos. Então, gente, o que é o Paranauê? Na minha brincadeira, são as mesas e as ativações que a Ruth traz para que a gente solidifique todo esse conhecimento que a gente passou aqui. Então, aqui é um momento. O protocolo que eu dei à procura estava debaixo da mesa. Tu acha normal? Dava à procura do protocolo e o protocolo estava debaixo da mesa. Eu corri a casa toda à procura do protocolo, achando que estava para o protocolo. Paranauê, a capoeira. Não, isso aí é uma brincadeira. Tem eu fiz um curso com o pessoal de terapia vibracional e ele falava toda vez que a esposa dele fazia, não, ele fazia meditação, algo mais profundo, ele chamava de Paranauê. Aí eu acabei assimilando, porque eu achava gostoso esse jeito dele falar, né? Mas não é o Paranauê da capoeira, não. É o Paranauê que são as energias boas, as mesas, as ativações, mas aí é a Ruth. Eu vou buscar a minha água, que ela não está aqui. Então, Érica, se você tiver água aí, e aí, enquanto isso a Ruth vai dar as coordenadas, porque da água, como é que é o posicionamento, enquanto eu busco a minha água. Então, por que a água? A água aqui nas mesas é porque nós vamos receber a ativação só porque estamos aqui. É só porque a pessoa está aqui a assistir, ouve a minha voz do início ao fim e vai assistir ao Paranauê todo. Vai assistir, não pretendo para pôr aqui a imagem, mas vai. Eu estou pensando numa ideia aqui quando for para a outra casa, de se calhar pôr uma câmera atrás, filmando e pondo televisão aqui atrás para mostrar. Mas o que é os Paranauês? É a ativação, é aquilo com que eu trabalho, que é o quê? A gente leu todo o livro, a gente já teve a nossa informação dentro do livro, a nossa psique já identificou várias coisas, já aprendeu várias coisas. Só porque é que a gente repete a mesma coisa? Porque a nossa mente, eu gosto de dar o exemplo de nós aprendemos a andar em criança, certo? E nós caímos várias vezes até começarmos a andar de fio. Hoje, adultos, nós não caímos porque a ligação neural entre o neurónio de começar a andar e o neurónio que caminha direito, ele foi construída toda a ligação. Né? O caminhar sem cair, ele aconteceu de lá na infância. Então, nós caminhamos hoje sem cair, e às vezes escorregamos na casca da banana mesmo, mas por conta dessa ligação neural que foi estabelecida. O que é que acontece com... Porque é que a gente, no nosso dia-a-dia, nós repetimos ações iguais? Né? Porque é que a gente casa com o mesmo homem? Porque é que a gente casa com o mesmo... É aquela coisa, eu às vezes fazia esta pergunta no psicólogo. Muda a pessoa, muda o louvor, ele aumenta mais a nossa frequência. Ele não muda a nossa forma de pensar, tá? Muda a pessoa, muda a região onde ela mora,
muda a tipologia, tipo físico, mas o comportamento é igual. Porque a criação do neurónio, as ligações neurais, elas estão lá todas. Não se desfez nenhuma. Por isso é que, mesmo que a pessoa mude de região, mesmo que a pessoa mude de país, ela vai continuar a viver exatamente as mesmas coisas. Porque as ligações neurais dela e o campo eletromagnético dela e o campo morfogenético dela, a epigenética dela, é essa informação. A mesa ajuda no quê? A quebrar isso. A quebrar essa programação, fazer limpeza disso. E a mesa, ela faz essa desprogramação e reprogramação. Porquê que eu parei de atrair o mesmo tipo de homem? Porque hoje eu atraio empresários no relacionamento, né? Eu tive um relacionamento que me desgastou. Hoje eu atraio quem? Hoje eu sou vista por quem? Geralmente são homens que são empresários, são homens que estão iniciando também a sua carreira. Porquê? Estão refletindo quem eu sou. Que eu só vou atrair aquilo que eu sou. Aquilo que está dentro de mim. Porquê é que a Elane traiu não sei quantas pessoas que desgastaram no seu relacionamento? Porque era aquela informação que ela tinha. Hoje, quando ela casou no fim de semana, fez os votos e onde ela disse hoje eu sei que é ser escolhida para o Diego, ela fala exatamente desse lugar. Eu tive que me tornar essa pessoa. E para acessar a esse lugar, para acessar a esse lugar de ser essa mulher que atrai empresários, que é o meu caso, né? Ser essa mulher que atrai empresários que faturam mais ou menos o valor que ela fatura, que eu faturo, eu tive que me tornar nessa pessoa também. Eu tive que ser para ter. Não é o contrário. Porque aí o meu campo morfogenético, a minha epigenética, as minhas ligações neurais, elas têm que mudar. E a mesa, ela acelera isso. A mesa quântica, ela faz essa desprogramação muito rápido. É muito rápido. Não é. Pode acontecer às vezes em 24 horas, pode acontecer em 24 horas. Posso-vos dizer que já tive pessoas que manifestaram coisas em 24 horas. Dinheiro em 24 horas, situações em 24 horas. Pode acontecer. Mas pode às vezes demorar mais um bocadinho, dependendo das suas programações internas também. E a água, ela ajuda a mudar essas moléculas também. Ou seja, a programação não é só energética, mas também a nível molecular. Porque a água, ela é um condutor. Tanto que a água, ela é um condutor elétrico. Oi, bruxo, seja bem-vindo. A água, ela é um condutor elétrico. E quando a água se torna, quando nós colocamos a água aqui, no nosso campo, e nós começamos a emanar para ela pensamentos, sentimentos, emoções boas, ela vai trazer isso para nós a nível molecular também. E aqui acontece a mesma coisa com a mesa. A água vai ser imantada com essa informação e nós vamos bebendo essa água e ela fica como um floral etérico, trazendo essa informação para nós. E as nossas moléculas vão sendo reprogramadas com essa informação. Depois acontece às vezes catarses, como começarmos a estar um cheiro mais tóxico, um cheiro que mais incomoda, porque isso vai ter que sair pelos glândulos linfáticos a má informação que nós temos na nossa psique, nos nossos neurónios, nas nossas ligações neurais. Se nós começarmos a ter esse cheiro e fazer muito xixi, acontecem essas liberações. Está mudando a psique, está mudando o campo, ok? Só para explicar o que acontece aqui. Nós aqui dentro, eu vou trazer comandos de desprogramação de coisas menos boas que foram faladas aqui e vamos reprogramar. Porque não posso desprogramar uma coisa sem colocar nova informação, senão vamos repetir a velha informação facilmente. Ok? Então a gente vai fazer uma desprogramação e uma reprogramação. Eu vou só hidratar. Eu estou falando com boquinha de princesa hoje. Nossa, essa explicação sua aí dá um bom recorte. Já sabe o que é que eu vou fazer. Só que eu descobri uma coisa, né? Tem que esperar subir, passar algumas horas, porque ele não me deixa na casta do que eu quero, né? Ele demora um pouquinho. Mas essa é um bom recorte para colocar aqui. Mas está maravilhoso.
A Erika, ela colocou enquanto a Ruth tá se preparando. Você faz live, Erika? Porque eu não vi o seu convite no. Ah, ainda não. Ah, porque eu não tinha visto seu convite lá na família. Isso que eu tô perguntando. Olha uma coisa, só por causa de família. Há, como é que eles se chamam? Há portugueses que fazem parte da família, certo? Mas são lá de cima. São lá de cima, vocês não sabem onde é que é lá em cima. Eu estou no sul do país, né? Eles estão no norte do país. Ai, eu esqueci o nome dela, devia ela aqui. A Mônica. A É, Mônica. Mônica. Ela é do Porto, né? Pois é lá de cima. Lá em cima. Gente, esqueça. Eu estou no fundo do país, eu estou no fundo do poço. É tipo, as coisas começam lá em cima, nas cidades principais. Depois é que chegam cá embaixo, mas demora anos para chegar cá embaixo. A gente via isso na moda. Agora as coisas estão melhores. As coisas agora já melhoraram. Ahm, eu perdi o Mas quando papelinho fizer, aqui. né? Joga o link lá no grupo. E por que que não tá fazendo? Mas aqui com as desprogramações aqui já dá. Você já vai ter outro Eu, ânimo. eu acho que a Erika vai abrir. A Erika vai abrir. Vai começar a abrir live. Deixa eu ver. Você está me sentindo tão tonta, eu. Eu não tomo medicação, depois quando tomo medicação fico meio aérea. Enquanto eu vou aqui abrindo a mesa, preparando aqui, vou falar sobre os códigos Grabovoi, que tu pediste logo no início da live. O código Grabovoi, ele diz-se repetindo. Okay? A ativação dele é feita repetindo, é feita escrita, é feito... ahm, ela é feita... Presente. Oi, Erika? Não, estava É, agradecendo pelo presente. Ok. Eu não tinha percebido, ficou, só saiu, por exemplo, por isso é que eu perguntei. O código Grabovoi diz, não. não falou? Ok. O código Grabovoi, ele se diz repetindo o código, quando chegar no fim do código, respira, novamente, se repetindo. Podes usar, não convém usar esta do código à gesta, não convém. Mas usando a japamala, podes ir repetindo, só repetindo o código, ou podes utilizar a palavra ativar. Eu sou ativar e repetes o código. O Diego, ele cria textos, onde ele mete, o Diego Araújo, ele cria textos onde ele mete depois é tipo um rezo, e depois ele coloca lá o que ele quer. Dá para fazer isso. Posições, agora que eu vou abrir a mesa, nada de pernas cruzadas, nem braços cruzados, posição de meditação, posição de lótus para poder receber ou deitado. Então, bora. Em nome da divina presença, eu peço aterramento que as minhas raízes sejam paradas por mangares junto ao seu coração planetário, peço que as minhas raízes sejam conectadas às raízes da árvore da vida ancoradas no centro da Terra. E este quem está aqui no leitura ativa Mulheres Correm com os Lobos, que está assistindo agora vai assistir gravado. A Mãe Gai, peço ao Pai por todo o movimento aqui realizado, ancorando e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sou firme no meu propósito, é que existe aqui dentro da minha alma, e Gai, meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Ai, onde está o meu resto de proteção? Está aqui. Em nome da minha presença divina, eu ativo agora o Círculo Sagrado de Luz e Verdade, Arcanjo Miguel, eu invoco a tua espada azul, na proteção não para me ocultar, mas para afirmar a minha presença, a minha autoridade e o meu caminho. Criar ao meu redor um circuito eletromagnético 5 km invulnerável, invencível e inquebrável. Nenhuma energia de sabotagem, dispersão ou interferência pode entrar. Aqui eu não sou invisível, sou vista, sou ouvida, sou canal claro da luz. Tenho que ir buscar o documento onde eu tenho as ativações. Ver agora.
Não sei se sou alfa e ômega, a consciência que começa, a consciência que conclui, sabedoria que me guia, o discernimento que me protege, a força que me sustenta. Que a tua luz azul dissipe toda a densidade, corte todo o laço de anulação, cancela toda a tentativa de opressão, manipulação e fortaleça o meu campo com coragem, verdade e direção. A minha energia é soberana, o meu coração é o meu altar, a minha voz é firme, clara e livre, a minha presença é a luz sobre a terra, este campo está protegido, este trabalho está protegido, este canal está protegido pelo poder da luz, da justiça e da verdade. Sim, assim está afirmado, assim está feito. Gratidão, 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 abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da Ruth para na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da Ruth para na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da Ruth para na mesa quântica da Afrodite. Gratidão, gratidão. É divino, é divino. Eu sou conexão com a presença divina de todas as mulheres que estão aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. E todos os culpados correm que aqui incluir. Eu sou conexão com a presença divina de todas as mulheres que estão aqui a assistir ou vão assistir. Todos que estão aqui a assistir ou vão assistir à leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos os culpados correm que aqui incluir. Na mesa quântica da Afrodite, eu sou conexão com a presença divina de todos que estão aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que culpados correm que aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Gratidão. Limpeza, ok. Divina presença, consciência de luz é comandada a ativar. Divina presença, consciência de luz é comandada a fazer uma limpeza na frequência espiritual de cada um aqui presente. Vai assistir gravando. Limpando a nocividade, obsessores, vingativos, errantes, caídos, encostos, com todos os seus nomes e cobradores com todos os seus nomes sejam levados para o seu lugar de direito e merecimento. Assim como bruxaria negra, magia nociva, mal, inveja, maldições hereditárias ou pragas rogadas que sejam destruídas e levadas para o seu lugar de direito e merecimento. Assim como os chips e implantes nocivos, ganhos e ataques psíquicos que sejam também destruídos, descriados, revogados e levados para o seu lugar de direito e merecimento e denunciados. Miasmas, parasitas e larvas astrais que sejam também levados para os seus lugares de direito e merecimento, destruídos e descriados. Gratidão. Ativando as partes do Arcanjo Miguel. Pode para o seu lugar de direito e merecimento, tudo o que é do seu lugar de direito e merecimento, destruindo e descriando tudo o que tem que ser destruído e descriado na frequência espiritual de cada um aqui presente. Gratidão, gratidão. Ativando o gráfico 21 dias limpando os registros deformados. A frequência espiritual de cada um aqui presente. Não vai ser gravado. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Divina presença, consciência de luz é comandado, desprogramar e deleitar na raiz o programa da fome e escura espiritual. Herdada na minha linhagem ancestral, eu limpo toda a memória celular de privação que me faz acreditar que o meu valor é negociável ou que devo aceitar migalhas para sobreviver. É comandada a dissolução de todos os votos de autossacrifício e humilhação feitos para obter afeto, segurança ou pertença. Cancela, limpa e liberta agora a crença de que preciso passar por privações para ter direito à vida. É comandado a desprogramar a necessidade obsessiva de conformidade social e a ilusão de que a segurança está em ser a menina bem comportada que os outros querem. Eu limpo a cegueira voluntária que me impede de ver o perigo mascarado de conforto. Eu quebro e queimo todos os contratos de domesticação psíquica onde permiti que cortassem as minhas asas e que queimassem os meus sapatos caseiros, a minha verdadeira identidade, em troca de um estatuto ou de aprovação. É comandado desprogramar o padrão do comportamento obsessivo e compulsivo que me faz dançar ao ritmo do ego e das expectativas alheias até à exaustão física, mental e espiritual. Eu deleto a falsa necessidade de provar o meu valor através do sofrimento. Eu comando a retirada imediata dos meus pés de todas as danças mortais, padrões de dívidas, relacionamentos tóxicos, excesso de trabalho. Eu corto os laços com tudo que me controla de fora para dentro.
mandado desprogramar a culpa profunda e o remorso por todas as vezes que sabotei os meus próprios direitos, que mutilei os meus sonhos ou que me deixei levar pelo predador. Eu limpo a autocrítica feroz. Eu comando o resgate e a regeneração imediata de todos os fragmentos da minha alma que foram mutilados ou deixados no caminho da obsessão. Eu trago a cura para a base do meu caminhar. Cerrando o ciclo. Ativando as chaves cósmicas, ativando as chaves cósmicas, ativando as chaves cósmicas. Deleitando e desprogramando. Todos os comandos dados aqui. Encerrando todos estes ciclos decretados aqui agora. Clean. Nossa. Divina Presença Consciência de Luz é quando ativar os gráficos, pirâmide de integração, prosperador, justiça divina, Versica Piscis e o gráfico Clean, integrando todos os downloads, fazendo toda a limpeza e desprogramação aqui. Todos gratas, está feito, está feito, está feito, mostra. Okay. Divina Presença Consciência de Luz é comandado integrar e ativar o decreto de autopreservação e soberania psíquica. Eu não vendo a minha alma por sapatos de ilusão. Eu não nego a minha intuição para caber no salão dos outros. O meu poder de autopreservação é uma muralha intransponível. Eu sei a hora de parar, eu sei a hora de dizer não. E eu sou a única dona do meu ritmo. Divina Presença Consciência de Luz é comandada a integrar a energia dos pés regenerados, fortes e firmes na terra. Eu ando com os sapatos tecidos pela minha própria alma. O meu caminhar de hoje em diante é autêntico, seguro, independente e profundamente enraizado na minha verdade. Eu vou repetir o comando. Eu comando o resgate e a regeneração imediata de todos os fragmentos da minha alma que foram mutilados e deixados no caminho da obsessão. Eu trago a cura para a base do meu caminhar. Eu recupero o controle absoluto sobre as minhas próprias pernas e sobre o meu destino. O meu movimento é consciente, rítmico e soberano. Eu já sei como prosperar e criar com descanso, prazer e equilíbrio. O equilíbrio de dar e receber aqui hoje. Muito forte. Eu ativo, integro e restauro o meu faro selvagem de autopreservação. O meu radar de armadilhas e predadores está 100% ativo. Eu sei exatamente o que me expande e o que me aprisiona. Eu escolho sempre a minha liberdade. Divina Presença Consciência de Luz é comandada a ativar a minha sociedade divina. Eu já sei viver o meu dia a dia, nutrida pelo meu próprio self e pela abundância do universo. Eu sou digna do banquete legítimo e rejeito qualquer imitação barata de amor ou sucesso. É comandado a integrar todos estes downloads em todos os níveis de consciência, em todas as moléculas, corpos, cães, átomos e chakras.
Ativando o gráfico, 20 dias de dos listos formatos. Então, gratidão. Gente, eu não sei o que vai sair daqui, mas hoje está forte estes gráficos. Então, ativando o gráfico. E com os resultados gráficos, que para não me enganar nos números. Ativando os gráficos. Cream, Stream, Clean, Justiça Divina, Versica Piscis, Prosperador, Pirâmide de Integração, Antacarana e Acelerador. Em todos os níveis de consciência. Seguiram todos os downloads. Todos os comandos dados aqui. Gratidão. Ok. Sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado aqui na mesa da Afrodite por todos que estão aqui a assistir ao vosso ser gravado. A leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado por todos que estão aqui na leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado por todas as mulheres que estão, todos os que estão aqui a assistir ao vosso vídeo gravado. A leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e cantar aqui na leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos, entérito e multidimensional, organizando, qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando o Kundalini sagrado desde o chakra central do coração de Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e curando na pineal nos 13 filamentos da anel sagrado, expandindo a consciência e permitindo experimentar os campos sagrados, limpando as cargas, como são e com as luzes. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teta multidimensionais, ativando o comando atômico da célula, átomo, molécula do corpo físico, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Todos que estão aqui a assistir à leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quer aqui incluir. Vai ser gravado. Gratidão. Código Alma e Espírito ativando, desconectando e limpando todo o meu arquivo. O arquivo de cada uma que está aqui a assistir vai ser gravado. A leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos. Da mesa quântica da Afrodite. Gratidão à Afrodite. Gratidão por ser o canal que a Afrodite usou para trazer esta mesa. Ao Criador. Gratidão aos que se passaram aqui na leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos. Gratidão à Agi. Gratidão ao TikTok, ao YouTube que permite tudo isto. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. A segunda portal da mesa quântica da Afrodite. A segunda portal da mesa quântica da Afrodite. Então, nossa, eu estou sentindo os downloads entrarem. Nossa. Hoje foi bem. Nossa, gosto dessas palmas, pai. Gosto dessas palmas. Eu acho. Eu esqueço de usar esses negócios. Muito bom. Nossa. Quem está a assistir, como é que está? Como é que se está sentindo? Bem, aí, Erika. Bem, graças a Deus, só tava escutando só. Já. Podem ver a aguinha. Eu já te convido eu vou ver. Eu tô no planejamento de abrir live com outro perfil às 9h30. Aí, se você quiser ir lá para cantar uns louvor pra gente, já está convidado.
Às 9h30 da noite? Nossa, isso. Tá. Então Eu vamos não vou conseguir. encerrar. Nós encerramos aqui com 15K de curtida. Oi. E agradecendo, né? Hoje foi bem intenso. Eu tô sentindo a intensidade da mesa. Fazia bastante tempo também que a gente não fazia uma mesa aqui. Então, gratidão, Ruth, gratidão, TikTok, gratidão, YouTube, gratidão a todas as pessoas que passaram por aqui, gratidão a esse novo perfil que está acolhendo agora as lives. Muito, muito obrigado. Sejam todas bem-vindas. Amanhã, a partir das 8 horas, estaremos aqui novamente no Leitura Ativa, Viva, de mulheres que correm com os lobos. Mais alguma consideração, Ruth, para finalizar? Quando é que você vai ter? Já está com O novo produto, já lançamento, estou com novo o produto. produto? Quem quiser vir a fazer, eu vou fazer ainda hoje o post e colocar. Para quem quiser vir, vou fazer um ritual aberto. O ritual aberto, o movimento agora por causa do portal 6/6 vai ser gratuito. Aliás, este mês nós temos muitos movimentos energéticos. Para quem está no Brasil, é o Dia dos Namorados também, né? Este mês é o mês dos namorados. É o portal 6/6. Para quem não tem relacionamento e quer um relacionamento em equilíbrio, este portal 6/6 ele é maravilhoso, porque ele traz o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, para não trazer relacionamento em desequilíbrio, venham fazer divórcio energético no dia 6. Eu tenho que ver quando é que vai calhar bem dia 6, porque eu estou criando o movimento e vou falar aqui aberto. É um movimento gratuito. De quem for aqui é sábado, então é um movimento gratuito. Vamos estar aí 2 horinhas fazendo divórcio energético dos ex-relacionamentos, antigos relacionamentos que foram desgastantes, que foram em desequilíbrio, que trouxeram mais dor do que paz, para trazer relacionamentos, mas não estou a falar só relacionamento amoroso, estou a falar de todos os relacionamentos entre o dar e o receber, trazer esse equilíbrio. Então, 6/6 ritual, vamos fazer esse ritual vai ser à tardinha. Aí depois a gente passa para tardinha para gente, eu nem consigo pensar qual é que é o horário em Portugal que dá com o horário no Brasil. Que caneco. Ai, Gi, pera, a gente costuma fazer rituais às 21 aqui, são 17 no Brasil. 17 no Brasil, 21 em Portugal. Há esse movimento do 6/6, fazer a limpeza desprogramar esse dar e receber em desequilíbrio, trazer o equilíbrio, trazer essa programação, trazer essa nova programação. Vamos fazer manifestação também nessa nova versão de dar e receber em equilíbrio, às vezes até receber. Para quem está aqui no digital, às vezes tem muita dificuldade de entender o que é dar e receber em equilíbrio, porque às vezes a gente quer atingir grandes volumes de pessoas, né? E parece que a pessoa está dando pouco e está recebendo muito. Tudo depende do valor que se entrega do nosso trabalho. Então, quanto mais nós expandimos, mais nós temos capacidade para albergar mais gente, sustentar mais pessoas. É sobre esse movimento também. Que mais? Vamos trazer programações financeiras também para quem quer expandir o seu financeiro. E assim, vou fazer um movimento gratuito hoje, este mês. Vamos ter também, este mês, o que é que temos? Ritual kármico também, no final do mês. Nós temos lua cheia, lua nova também este mês. Temos solstício também, entrada do verão e entrada do inverno. Tudo este mês. E tudo isso traz movimentos para nós. Então, quanto mais nós nos alinharmos naquilo que nós queremos, usando estes rituais, mais nós expandimos a nossa energia, mais nos alinhamos com a nossa alma, nós mais prosperamos também, mais abundanciamos até a nível financeiro, para quem quer usar essa força
a conectar com mais pessoas. Bora trabalhar a desconexão com a conexão, trabalhando esses movimentos também. O ritual kármico, ele serve muito para a gente encerrar ciclos de coisas kármicas, coisas que vêm de vidas passadas, coisas que vêm da nossa ancestralidade e que nós podemos se libertar. É mesmo, Ali quando eu dia fiz a oferta 30, no né? início, o ritual não pode ser dia 30, vai ser dia 28 ou dia 29. Tenho que ver aí o dia, porque eu ainda não estou bem dentro deste mês do que é que está acontecendo. Gente, eu estou tão... Tirei o dedo e fiquei desnorteada. Depois você coloca um postzinho aqui no seu perfil para as pessoas poderem começar a se localizar A e eu agenda também. deste mês. Temos tudo isso e ainda vamos ter terceiro desafio dinheiro rápido. A cara ainda vamos ter mais um desafio dinheiro rápido. Nossa, chegar ao final do ano vai ser desafio dinheiro rápido com força. Aí. Me manda todos os apps aí, porque eu preciso me programar e eu acho que talvez não vou conseguir participar das imersões por inteiro, como eu consegui nessa. Agora começa a aparecer as datas, começa a aparecer um monte de coisa. Assim, a gente participa dos Paranauê dela, aí depois você começa a ficar ocupado. Depois começa a pensar. Aí tem que fazer umas reservas, né? Agora o do ritual kármico eu quero, eu gosto bastante de participar. Ele é muito. Assim, é só participando para vocês saberem como é. Eu também tenho uma aula especial, mas eu já esqueci. Mas eu chego lá. Dia 10 eu vou fazer uma aula especial, mas eu preciso rever, porque agora eu esqueci qual que é o nome da aula. Mas aí eu vou colocar aqui também para as pessoas saberem. Eu trabalho com autoabandono funcional. E o que é autoabandono funcional? É aquele que a mulher, né, vai bem a calhar, aquele que a mulher dá e não coloca um limite nisso. Então esse trabalho vem para a pessoa colocar esse limite e preparar a sua mentalidade para uma mentalidade soberana. Gratidão e amanhã estaremos aqui. Hoje a gente avançou bastante para recuperar todos os dias que não teve a mesa. Fomos abençoadas aí. Meninas, muito obrigada a todos que estiveram aqui, a todos que passaram por aqui. Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estaremos aqui novamente. Para quem perdeu o comecinho da live ou as outras lives onde a gente faz a leitura de mulheres que correm com lobos, nós temos uma playlist no vermelhinho, né? Onde tem todas essas aulas na íntegra. A gente corta uma coisinha ou outra, mas geralmente a live está na íntegra para vocês que querem acompanhar. E acho que só ficou uma semana só, a gente sempre tem ativação, mesa, reprogramação, reiki, para beneficiar as mulheres. Então, beijinhos e a gente encerra em 5, 4, 3, 2, 1. Bye, bye. Até amanhã. As estrelinhas da rua.